Meus amigos e minhas amigas, boa noite. Agradeço a presença de todos vocês nessa noite chuvosa, desafiadora, para que aqui estivéssemos no caminho de Damasco. A todos os encarnados, como também os desencarnados presentes, que a paz da fonte criadora de Deus, do nosso Mestre, que foi e é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, e de nossa Mãe, a rosa mística de Nazaré, Maria, esteja conosco em todos os momentos de nossas programações reencarnatórias. E é com grande alegria, como bem disse a irmã, logo na abertura com as vibrações, que estamos aqui pela primeira vez, para que possamos uma lição dentro das obras complementares da codificação kardeciana, buscarmos sermos melhores, pessoas que estão procurando colocar o cristianismo redivivo no dia a dia de suas vidas e fortalecidos consolidados com a nossa querida codificação kardeciana desde o final do século XIX, desde 18 de abril de 1857. E vamos trabalhar então com uma lição contida, a lição de número 65, contida no livro Vinha de Luz, obra essa das mãos abençoadas do apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier. Obra essa que faz parte de uma coleção, sim. Existem mais 3 livros que compõem aí essas mensagens do Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, praticamente até o ano de 2002, quando Chico desencarnou, nos seus 92 anos de vida física. A obra que nós vamos estudar nesse item 65, Cultiva a Paz, é o do Vinha de Luz. Mas fica o convite a cada um de nós que adentremos nas outras obras dessa coleção, que é o próprio livro Fonte Viva. Temos também o Caminho, Verdade e Vida, e ainda, por que não citar o livro Pão Nosso? Lições essas diárias que fazem com que nós avaliemos e reavaliemos as nossas posturas, os nossos pensamentos. E antes de mais nada, também deixando uma boa noite e um convite aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Não posso me esquecer de vocês, porque todos nós estamos aqui buscando esse aprendizado. Então que possamos, com essas obras, fazer com que trabalhemos no nosso dia a dia, que é desafiador. Momento final de provas e expiações, transição planetária que estamos vivendo. Nós, os encarnados, mas também os desencarnados, que um dia ocuparam novos corpos físicos, para que tenham novas programações encarnatórias. Então está difícil para todo mundo. Não só para nós, os encarnados, os com os olhos abertos agora, a qual nós chamamos de estado de vigia. Não. Todos os momentos, em todas as dimensões, esse momento agudo do planeta desafia-nos a sermos pessoas equilibradas e buscarmos essa reforma íntima tão esperada que cabe a cada um de nós buscarmos no nosso dia a dia. Então vamos fazer logo nesse início uma passagem do apóstolo Lucas, contida no capítulo 10, versículo 6, que ele vai nos dizer que e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, ela voltará para vós. Será que Lucas já divisava a posteriori o momento que nós viveríamos nesse século XXI, terceiro milênio, desafiador? Essas primeiras palavras que nós estamos colocando? Porque cada cabeça é um mundo, cada um tem a sua evolução. Tanto na asa do intelecto como na asa da moral, as duas asas da evolução eterna do espírito, como diz a codificação kardeciana, e estamos, sim, na consonância de não só acreditar, mas temos a certeza que é o famoso a cada um conforme as suas obras. Esforços no intelecto, esforços na moral, na caridade, na fraternidade, buscando assim cada um de nós construirmos já em nossa individualidade, não esperando do céu, como também de outrem, do mundo, do exterior, as transformações necessárias iniciais para o mundo de regeneração. Não é isso que nós estamos buscando? Há milênios atrás passamos pelo mundo primitivo, primeiro estágio de um orbe evolutivo. Depois chegamos a provas e expiações, e estamos agora no final dela, buscando a regeneração. Existem 5 escalas evolutivas dos orbes, das muitas moradas da casa do Pai no universo. Um dia divisaremos os mundos ditosos e felizes, mas também um dia chegaremos ao quinto e último nível de
um orbe, que são os mundos celestes e divinos, aonde os cristos planetários, os anjos, arcanjos, serafins podem ser co-criadores, podem auxiliar Deus na constituição de um orbe, como também na evolução de todos os seres ali reinantes, em experiência desde o princípio inteligente, que ali é inserido e introduzido no reino mineral, para depois ir para o reino vegetal, depois no reino animal, enfim, chegar ao reino hominal que nós estamos. Mais uma informação importante para que consolidemos essa paz e entendemos que somos criados simples e ignorantes. Quem tem sempre inteligente. Então, quantos milênios já estamos trabalhando em nossas almas imortais e não nos esforçaremos um pouquinho mais para que assim atinjamos, enfim, o mundo de regeneração tão importante para a nossa felicidade, para a felicidade dos que estão vindo, os nossos descendentes desses, quem sabe, possamos ser nós mesmos, por meio dos nossos esforços. É o desafio de estarmos encarnados, é o desafio de sermos espelho para o mundo. Com as nossas atitudes, não apenas o bem falar, porque isso não transforma, não vou convencer, mas as ações mais assertivas, isso sim, em comparação com as pretéritas, que ficaram aqui, principalmente no campo moral, se não aqui estaríamos encarnados nesse momento final de provas e expiações. Então estamos, sim, sendo desafiados. E Lucas, o apóstolo, nos diz que quanto mais nós estivermos vibrando paz, equilibrados, no campo harmônico, os que estiverem ao nosso redor, independentemente de saber qual é a nossa religião, porque isso é secundário. Primário é que sejamos cristãos. Esses também divisarão dias melhores, espelhando-se direta ou indiretamente em nós, como diz Lucas. Se isso for receptivo, a paz inclina-nos. Se não for a paz volta para nós, porque estamos fazendo os nossos esforços individuais. É esse feixe dessa frase que estamos convidando. Somos nós que temos que cultivar, trabalhá-las, aperfeiçoá-las, aprimorá-las, refiná-las. Agora, o que o mundo há de entender ou devolver para nós, não importa. Vamos dar satisfação apenas e tão somente da nossa consciência quando voltarmos para o mundo espiritual. É isso que os Espíritos nos dizem. Não vamos ter que responder pelo que os outros fizeram, tampouco os nossos próprios familiares, e sim apenas e tão somente a nós mesmos. O que fizemos de bom? O que fizemos de ruim e o que deixamos de fazer de bom, porque não fazer o bem também é um mal. É isso que os irmãos espirituais, principalmente no final de reuniões mediúnicas, em algumas situações que são importantes, se assim sejam relatadas a cada um de nós, é que nos dizem: não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem, para que estejamos em acordo com a lei da fonte criadora que é Deus, buscando esse início do trecho do Evangelho de Lucas, estando em paz e proporcionando paz ao mundo, os que assim as absorverem e despertarem minimamente, espiritualmente, também reverberarão a outros mais. E paulatinamente iremos ver que esse mundo de regeneração, sim, já está em pleno vapor, ainda que não seja tão divulgado. Vamos dizer isso que Emmanuel nos diz desde a década de 70. E acreditamos que sim, assim está acontecendo no nosso órgão, porque existem muitas situações que acontecem no anonimato e que promovem o bem da humanidade, amparando os mais necessitados. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Será que esse trecho vem ao encontro do que eu disse anteriormente sobre o respeito à paciência que nós temos que ter com todos nós, para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes, porque cada um está num estágio evolutivo? Então é compreensível que nesse momento agudo, em pessoas que não divisam a eternidade da alma, que também não divisam que quanto mais ela fizer, mais reverterá em seu próprio benefício, se forem boas ações, ou que durante o envio e a colheita é obrigatória, é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Mas isso para nós que estamos despertos, minimamente falando, e os irmãos e irmãs que não estão em todo o planeta Terra? O que nos cabe? Fazemos com que todos esses ensinamentos que nós recebemos, por exemplo, aqui na Lapa, no caminho de Damasco, revertam-se em atitudes benévolas aos mais necessitados.
de forma introspectiva, estamos recebendo o conhecimento, o intelecto, e que devolvamos com amorosidade, com simplicidade, benevolência e todas as mais características positivas que a codificação kardeciana nos ensina diariamente a estarmos empreendendo, não apenas em estado de vigília acordados em 2/3 do dia, não, mas também desdobrado durante a madrugada, porque quem repousa nas madrugadas nos 7 dias da semana é o corpo físico, o espírito desdobra-se e vai aonde as suas afinidades do passado ou do presente, ou de ambas, estão ali atreladas. Se esforçarmos quando estamos com os olhos abertos, qual é o resultado durante as madrugadas? Oportunidade de estudos, oportunidades de trabalhos, e assim voltando para o dia seguinte, para o seu corpo material, citamos aquele cristianismo redivivo em nossas almas imortais, dizendo: que sensação gostosa que eu sinto, mas que eu não sei de onde eu acolhi, porque os Espíritos não permitem que nós a saibamos. Muitas vezes, nos sonhos, o importante é que nós saibamos o que nós estamos sentindo e buscando melhorarmos a cada dia que passa. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? É uma frase que vem ao encontro da anterior, porque cada cabeça é um mundo e cada um está no seu desafio reencarnatório. Cabe a cada um de nós vibrarmos, orarmos. Podemos ser úteis a esses queridos irmãos e irmãs que não estão. Não, tranquilo, fica lá à vontade. Tarde. Podemos ficar, então, fazendo algo em benefício desses queridos irmãos e irmãs? A doutrina dos Espíritos ao cristianismo nos ensina algo a respeito? E como não? Com certeza sim. É a oração por nós mesmos, pelos habitantes da Terra, para a estrutura do nosso planeta, para os mais necessitados, mas também quando estivermos presentes com pessoas em desânimo, em desequilíbrio, seja eles quais forem, busquemos ouvir mais do que falar. Um aperto de mão, um sorriso, um equilíbrio interior de baixo para cima e de dentro para fora para esses que estão nessas situações que fogem do campo normal, do equilíbrio do ser humano. Aí vem a paciência que nós precisamos desenvolver a cada um deles, esforçando-nos para buscar os seus desafios existenciais. Se temos um único Pai, e todos nós somos filhos, nós somos irmãos, correto? Então, por que nós não devemos buscar mais os necessitados e não esperando que eles venham até nós, pedir algo, pleitear algo às nossas vidas, seja um recurso pecuniário, seja um bem material ou qualquer outra coisa que venha suprir a sua necessidade. Não esperemos. É o que o professor Hippolyte Leon Denis Arrival, hoje o seu ano nós conhecemos por Allan Kardec, convida-nos desde o final do século XIX a empreendermos em nossa vida. Temos dúvida que é o Consolador prometido, que é a terceira revelação. Aqui no quadro da casa nós temos as 3 revelações. Quer quadro mais significativo que esse? Moisés na primeira, Jesus no Novo Testamento na segunda, e professor Rivai, a partir do final do século XIX, a terceira revelação. Aqui no Consolador prometido, que o Cristo disse que rogaria ao Pai e que materializou-se, porque ele abre um leque de esperança para o universo e não apenas a busca do eu, do singular, do nosso pessoal, se buscando mais conhecimento e mais ações no bem. Muitos criminosos chamam de dor por isso ser impossível a consumação de novos delitos. Aqui remete-nos o apóstolo Xavier, que aqui nós temos ele no quadro, olha lá, Chico Xavier. Ele visitava presídios. Quantos de nós temos coragem de visitar presídios? Porque nós sabemos que são lugares difíceis, não só psicosfera, energética e espiritual, mas somente o medo de que algo aconteça e nós possamos ser prejudicados. Chico foi um exemplo em vários sentidos. Olha aqui o convite a recordarmos de Chico Xavier. Com certeza existem outros irmãos e irmãs, até mesmo de outras religiões, ou sem religião nenhuma, que fazem visitas semelhantes e que preenchem as suas almas, independentemente se saibam que são eternos ou não, mas estão praticando o bem e estão fazendo isso sem esperar a tão famosa recompensa que muitos ainda esperam que Deus a empreenda em nossas vidas. Elas irão sim, mas não sabemos o tempo.
se é nessa encarnação ou no mundo espiritual, se é no presente ou a posteriori, não sabemos. Mas, se é da lei que o plantio é livre e a colheita obrigatória, trabalhemos em nossas vidas, fazendo com que cada uma dessas oportunidades que nos venham, busquemos auxiliar na medida, logicamente, de nossas possibilidades. Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Esperança em dias melhores. Não se contaminar com o mundo, com essas situações que nós vemos nos poderes executivo, legislativo, judicial, nas esferas federal, estadual e municipal. Cuidemos do nosso espaço interior, do nosso campo de obrigação junto à Constituição de 1988 e leis complementares. Façamos a nossa parte. Volto a esse ponto. Daremos apenas e principalmente satisfação à nossa consciência quando voltarmos para o mundo espiritual, divisando quais foram os acertos e erros em comparação às reencarnações pretéritas. E aí diremos para nós mesmos: sei que muito eu poderia ter feito, sei que em várias outras situações eu escorreguei, mas eu estou mais desperto, eu me esforcei mais, eu tenho essa consciência, e que eu divise agora novas programações reencarnatórias para que mais assertivo eu seja e mais eu possa buscar esses irmãos e irmãs em desânimo, para que eles nutram essa certeza de esperança, dias melhores, sendo que nós precisamos construí-las. Ela não vai cair do céu, nunca caiu, não caiu, nunca cairá. Em qualquer planeta, em qualquer estágio evolutivo de um homem, sempre tem que ser construção dos seres viventes em seus diversos reinos em um determinado orbe. Trazemos Emmanuel agora, como nós chamamos, temos o hábito de falar na letra fria da lei do próprio escrito dessa lição, desse item 65 de Vinha de Luz, dizendo-nos que, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo, no nosso interior, intrinsecamente no nosso espírito, na busca da reforma íntima, do orar e vigiar, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Será que nós estamos refinando o que nós ouvimos no dia a dia, manhã, tarde, noite? O que nós assistimos, o que nós replicamos? Quantos problemas são contaminativos? Mas quantos assuntos maravilhosos para a nossa evolução espiritual existem nas redes sociais? No Instagram, no YouTube, no Facebook, nos sites. Mas como que nós estamos lidando com isso? Como poderíamos fazer com que esse convite de Emmanuel esteja ao nosso dia a dia mais aprimorado, para que estejamos dentro do alicerce do início da sua fala, e não nesse final, porque é natural que nós venhamos a nos contaminar, se nós não refinarmos o que nós ouvimos, assistimos e principalmente reverberamos ao meio. Se nós nos desequilibramos, imaginemos as pessoas que, nos seus diversos desafios, muitas vezes piores do que o nosso, podem estar em condições piores ainda. E imagine se nós falamos algo que vai piorar ainda mais a vida da pessoa. Estaremos sendo cristãos, estaremos sendo espíritas, e estaremos cultivando a paz, que é o título da lição número 65, que veio ao convite dessa noite de hoje. É um convite de Emmanuel para que façamos essa reflexão e busquemos não desarmonizarmos tampouco aos nossos irmãos. E aqui também me lembro de André Luiz. André Luiz diz que o espírito que trabalhou com Chico Xavier nas suas primeiras obras, ele cerca de 20 obras praticamente, ele diz que para cada encarnado de nós tem no mínimo 10 espíritos, só observando o que nós pensamos, o que nós agimos, ou deixamos de agir. Então somos espelhos apenas para nós, por exemplo, aqui os encarnados, ou essas dezenas que estão nos vendo nesse momento e que utilizarão novos corpos físicos por meio desses tais exemplos que nós precisamos já estar empreendendo em nossas vidas, no dia a dia, sendo cristãos e espíritas. É um desafio que André Luiz nos faz. Estamos trabalhando com Emmanuel, mas é importante que tragamos também outros irmãos espirituais que entrelaçam-se na missão de hoje e cultivam a paz. Vamos cultivar a nossa paz
a paz das pessoas que estão ao nosso redor, na dimensão física e na dimensão espiritual. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. É a porta estreita, é o abandonar do homem velho, homem ou mulher. Avaliar-se, autoconhecimento. Quais são as mazelas que eu trago do passado, das reencarnações anteriores, de milênios atrás? O que eu preciso fazê-las para melhorá-las? Algumas outras extirpadas do presente, para que no futuro eu divise dias melhores em minha vida, na vida do planeta, na vida dos meus, de outrem. O planeta está atormentado, mas nós temos que estar atormentados. E se um dia tivermos que reencarnar novamente em um mundo de provas e expiações e não passarmos para a regeneração, iremos nos atormentar com esse mundo, com o que acontece em desalinho, com os não despertos minimamente, que não é o nosso caso, estamos buscando estarmos despertos, nós, os presentes e os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui do Caminho de Damasco, é um desafio diário, para que assim transmutemos essas energias negativas, convertendo-as em positivas pelos nossos exemplos. É isso que os nossos mentores individuais, é isso que a cúpula espiritual desse hospital que fica em anexo à nossa casa, trabalha diuturnamente nos 7 dias da semana, proporciona-nos com os atendimentos, os estudos e tudo mais que faça com que saiamos melhores do que quando aqui adentramos nas suas diversas temáticas que aqui são trabalhadas. Vamos nos esforçar para que nós cultivemos mais a paz, nossa intrínseca, mas também do nosso planeta, de todos que estejam ao nosso redor, vindo ao encontro do convite, do título da missão de hoje. Disse no começo que nós estamos aí em final de provas e expiações, correto? É importante que, dentro daquela classificação, também que eu passei logo no início, os 5 níveis evolutivos, saibamos mais ou menos o que cada um deles pode nos proporcionar. Eu disse que já passamos pelos mundos primitivos. Olha o investimento de milênios que nós já estamos fazendo em nossas vidas. Nesses mundos nós passamos ali pelo instinto que prevalecia. Logicamente, a lei do mais forte. Depois alçamos voos mais altos, no provas e expiações, mas que o mal ainda predomina. Sim, ainda nesse século XXI e terceiro milênio. Mas iniciamos agora o terceiro nível de estágio evolutivo, que é a regeneração, onde o bem há de prevalecer sobre o mal. Mas não sai as provas, sai a expiação. Então, em seu estágio inicial de regeneração e provas, precisaremos continuar sendo provados, para sabermos se devemos sim ou não continuar. Não basta merecer adentrar no estágio de regeneração. Também é imprescindível que permaneçamos. E como iremos permanecer no mundo de regeneração? Cimento para isso construímos. Porque ninguém sabe quem há de ter essa oportunidade reencarnatória nesse próximo nível evolutivo. Agora, se estivermos falando de um nível intermediário, sim, aí o bem está se sobrepondo ao mal. Não é o que acontece ainda nesse início de regeneração e provas que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Alcançaremos os mundos de provas e felizes, onde o mal aí não mais existirá. E, enfim, aqueles mundos transitórios, onde os cristos planetários, os co-criadores, podem ali continuar interagindo em prol da vontade do Pai Maior, da fonte criadora, que é Deus, pois lá o bem reina soberano. Mais alguns pontos sobre o nosso estágio evolutivo final de provas e expiações. Dissemos superioridade da inteligência, do intelecto, em detrimento da moral, que deveria estar mais aí além, mas está aquém da nossa evolução. Os progressos realizados são mais intelectuais que morais, não temos dúvidas disso. Encarnações para reparar os nossos erros pretéritos, foi o que nós traçamos de entendimento até agora. Sentimento de que sempre falta algo para sermos felizes. É o preenchimento do espírito. Será que os maiores valores que poderíamos engajar no mundo material quando reencarnados poderiam preencher a nossa alma de felicidade plena, absoluta? Não, sempre há de ser relativa em um estágio final de provas e expiações. Então sabemos que o nosso planeta está nesse estágio final e
Temos uma obra aí do próprio Emmanuel, intitulada Plantão de Respostas, trazida pelas mãos de Chico Xavier. Aqui, a nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, acompanhamos alguns vídeos, algumas temáticas, lembramos da extinta TV Tupi, lá no programa Pinga Fogo da década de 70, que Chico, em 2 oportunidades de horas, ali trazia por meio do campo intuitivo de Emmanuel informações, as perguntas que da plateia ali surgiam, ou até mesmo dos telespectadores que estavam em suas evidências. E lá, Emmanuel traz esse conhecimento de que a regeneração já está aí, iniciando em nosso planeta e, provavelmente, seja um pouquinho antes ou um pouquinho após o ano de 2057, ela há de acelerar-se. Temos essa informação nessa obra, Plantão de Respostas, para quem quiser absorver mais conhecimento ainda sobre esse momento de transição planetária. E o mundo de regeneração que nós, enfim, queremos adentrar para que sejamos mais felizes, para que o mal, enfim, seja extinto do nosso planeta paulatinamente. Nesse estágio evolutivo, os seres estão sujeitos às leis que regem a matéria, continuarão sendo sujeitos a essas leis natural, mas livres das paixões desordenadas, materiais, transitórias, fugidias, passageiras. Orgulho, egoísmo, inveja e ódio já não mais existem no estágio intermediário para o avançado, porque estaremos, os que tiverem oportunidade para estarem nesses níveis, esforçando-nos diariamente, e não estaremos felizes jamais enquanto um ser que seja do outro lado do planeta esteja chorando, seja por fome, por frio, por falta de vestimenta, por falta de recurso pecuniário, por falta de uma moradia, por falta de um emprego digno ou qualquer outra situação que faça com que ele não consiga ascender, que é o nosso objetivo, que todos nós ascendamos espiritualmente, que se sobreponha ao material. É o desafio desse estágio intermediário para o avançado, buscarmos amenizar ainda mais e proporcionar o progresso desses irmãos e irmãs que podem estar aí, seja na asa do intelecto, na asa da moral, um pouquinho atrás de nós. E ainda que estejamos um pouquinho à frente, isso não faz que nós nos orgulhemos, muito pelo contrário. É responsabilidade, disse o Cristo. Aqui muito é dado, muito há de ser cobrado. E sabemos que isso é consciencialmente, não é apenas materialmente. Muito mais consciencialmente. Muito mais em oportunidades de sermos úteis ao meio, a todos os seres que estão aqui, buscando as suas evoluções. Diversos reinos, como dissemos, desde o mineral até nós que estamos no reino hominal. Todos continuarão passando por provas para que possam continuar evoluindo. Sempre seremos provados. Semelhante às provas que nós fazemos em cursos, em faculdades, enfim, em todas as situações que precisemos avaliar a nossa aptidão sobre algo que nós almejamos. A evolução é algo que nós almejamos, sim. Então, que ótimo! Sempre seremos provados. Sempre virão provas para nos testarmos. Se, enfim, estamos galgando esses degraus tão imprescindíveis para as nossas vidas. Ou para que retornem para mundos de provas e expiações. Como é bom saber disso. Foi o que disse um pouquinho anteriormente. Não basta reencarnar no mundo de regeneração. É preciso continuar evoluindo. Porque os que estacionarem, jamais regredir, nenhum espírito no universo regride. Pode sim estacionar. Se acabarmos estacionando, por vislumbrar coisas muito além da nossa capacidade moral e intelectual, seremos realocados normalmente no castigo a outros ordens e estágios de provas e expiações para que refaçamos as lições que ficaram pendentes ou incompletas em nossas vidas. Voltemos com Emmanuel. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício, causa e efeito. Quantas situações são ali trabalhadas no efeito, esquecendo da causa primária? Quanto mais ela puder ser aprimorada a essa causa, melhores serão os efeitos em todos os aspectos. É o que Emmanuel aqui nos convida, em todos os setores da vida. Essa preparação, esse antecipar-se, ter esse campo logístico na nossa cabeça, na nossa mente, para que sejamos mais assertivos. Como eu disse, os efeitos mais benéficos a todos que estejam ao nosso redor.
É um convite explícito que está aí ao nosso alcance, mas é a porta estreita, como dissemos anteriormente. É o abandonar com o homem velho, é fazer com que empreguemos melhor o nosso tempo e, principalmente, tragamos melhores resultados ao meio. Devemos ter constância nas tarefas do bem. Disciplina no trabalho, estamos buscando aqui, novamente agora, o título Cultiva a Paz. Como cultivar essa paz? Construí-la. Desapego das coisas materiais. Sabemos que elas são necessárias para que vivemos num mundo material, mas tenhamos equilíbrio e vivamos com o necessário, jamais acumulando o supérfluo, se não quisermos responder por isso, centil por centil, ao voltarmos para o mundo espiritual. Fidelidade ao Evangelho. Sentir prazer em servir, não buscando retribuição jamais, direta ou indireta, não. O prazer de servir, de amar, de ser útil ao meio. Pregar com os exemplos, foi o que dissemos também logo no início, mais importante do que bem falar, do que tentar convencer uma ou mais pessoas, é bem agir, porque isso preenche a nossa alma e pode preencher a alma das pessoas que estejam ao nosso redor, vendo os nossos esforços individuais. Dominar os vícios, defeitos e imperfeições, quem não os tem, em menor, mediano ou maior grau. Vícios, imperfeições, defeitos, pré-julgamentos, normal. Estamos no final de provas e expiações. Estamos muito aquém de sermos seres evoluídos. Então, conscientes disso, trabalhemos esse autoconhecimento, que é a busca dessas imperfeições do pretérito. E renunciar a privilégios transitórios, passageiros, fugidios, que não nos agrega em nossa evolução espiritual e que principalmente pode fazer com que estacionemos, que, como dito também anteriormente, é algo que não é benéfico aos nossos espíritos imortais. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação de raciocínio. O que Emmanuel diz agora nesse item 65, nessa sequência desses ensinamentos que ele está nos trazendo, está fora dessas informações que o mundo espiritual nesse momento está nos trazendo pelo campo intuitivo? Não. É reforma íntima. É um esforço diário. É não postergar, tampouco terceirizar as nossas obrigações individuais de seres que queremos um dia sermos e atingirmos, alcançarmos, divisarmos a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só o Pai Celestial, a fonte criadora, Deus, a obtém. Vamos trabalhar nesses esforços no nosso dia a dia que conseguimos atingir aos poucos, gradativamente. Se o homem ouve a missão da paz cristã sem o propósito firme de se afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. A resposta, a consciência que nós daremos sobre o que muito é dado, muito será exigido. Que bom que a doutrina do cristianismo muito nos oferece, muito nos proporciona, as demais atividades de estudo aqui no Caminho de Damasco, as palestras, as exposições, o bate-papo fraterno, as músicas que aqui são cantadas pelos palestrantes, enfim, tudo isso faz com que entendamos a oportunidade de regenerarmos. É isso que Emmanuel, nessa continuação do item 65, está nos convidando com certeza absoluta. É a porta estreita. Vamos trazer aqui, dissemos que a Comissão Frutiviva é composta de 4 livros, então trazemos uma missão para que consolide-se ainda mais esse item 65 que nós estamos trabalhando do Vinha de Luz, agora na obra Frutiviva, no capítulo número 105, titulado Sois a Luz. Nós estamos sendo convidados para que cultivemos a paz, no item 65. Então, o que diz Emmanuel? A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Qual está sendo o nosso combustível? Será que combustível são os nossos esforços? Ou os nossos não esforços?
está sendo muito claro em uma outra obra, mas que não sai fora do eixo do título de hoje, que estamos trabalhando desse item 65. E agradecemos também, Emmanuel, por abrir ainda mais a nossa consciência sobre essa nossa responsabilidade desse alicerce que é intransferível, que não podemos transferir e tampouco postergar, se quisermos avançar no mundo de regeneração. Convidamos também os irmãos e irmãs para que acompanhemos agora uma missão de uma das obras de Chico Xavier, o livro Jesus no Lar, do irmão espiritual Ney Lúcio, pela mão de Chico Xavier. Ele vai nos ajudar ainda mais nesse título, dizendo que bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com um espírito de serviço e de entendimento, compreensão e atitude no bem, convida-nos Ney Lúcio, dando a cada um de conformidade com os seus méritos, a cada um conforme as suas obras de suplício e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde cruzam. Vós sois Deus, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apequenou-se para que nós nos engrandecêssemos a posteriori aquilo que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida. Olha nesse Ney Lúcio, orientando-nos ainda mais nesse tema tão importante, nesse momento agudo do planeta, para que cultivemos nos nossos dia a dias essa paz tão esperada que queremos consolidar no nosso planeta. Nós trazemos também Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900 voltou para o mundo espiritual e lá trabalha na condição de médico espiritual com falanges e falanges de todo o orbe nas duas dimensões da vida. E ele vai trazer também a sua contribuição, dizendo-nos que solidários nós seremos o quê? União, construção, mas separados uns dos outros seremos o quê? Apenas pontos de vista. Não estaremos construindo tampouco, colocando tijolinhos para a reforma íntima e a construção do mundo de regeneração. Dizendo que juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes colocando sempre no plural, jamais no eu, no singular, no individual. Está cultivando a paz, Bezerra de Menezes, nessas palavras? Está convidando-nos para que também as cultivemos e as empreendamos em nossa vida, no nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, no anonimato de preferência, não esperando retribuição do mundo, mas sim a satisfação de ser útil ao planeta e a transformação tão necessária que ele precisa empreender, que os espíritos dos nossos mentores esperam de cada um de nós. Trazemos ainda Joana de Ângeles, que é mentora ainda de Divaldo Pereira Franco, que está encarnado conosco ainda na Mansão do Caminho, ali no estado da Bahia, no bairro Paulo de Lima, onde Joana vai nos dizer pelas mãos de Divaldo Pereira Franco que vive sempre em paz, convidando-nos para que vivamos sempre em paz, com uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera o quê? Harmonia. Nada de forma perturba um coração tranquilo que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. É a reforma íntima que Joana de Ângeles está nos convidando, dever retamente cumprido. Colocar a cabeça no travesseiro à noite e dizer: eu fiz o que eu podia, mas sei que eu posso fazer mais. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Todos os nossos esforços, a paz espera que nós as empreguemos, as empreendamos aos nossos semelhantes. E aquele também que desde o século XI, Giovanni de Pietro de Bernardona, qual nos conhecemos por Francisco de Assis, convidando-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, dos nossos semelhantes, pelo nosso bem-agir, dando aí um complemento final a essa inexorável atitude que cada um de nós temos que desenvolver em nosso indivíduo, no nosso eu, para com o coletivo, para com as pessoas que querem também serem felizes. Mais um contributo de Francisco de Assis. Aqui, como dissemos anteriormente, a obra que nós convidamos os irmãos e irmãs que possam ler, com várias temáticas importantes do plantão de resposta, para que divisemos, nos animemos cada dia que passa, que sim, a regeneração há de concretizar-se em nossas vidas, desde que esforcemos-nos para tanto assim o façamos. Convida-nos assim, Emmanuel, para que estudemos
essa obra tão importante. E finalizemos com o tríplice aspecto, com esses queridos irmãos e irmãs que disseram que estariam conosco até o final dos tempos e estão, sem sombra de dúvida, pegando da esquerda para a direita. Ali temos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, temos Emmanuel, mentor de Chico Xavier, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, professor Rivaio, Allan Kardec, e no centro, sentado, aquela imagem que tanto nós conhecemos, o querido apóstolo Xavier, Francisco Cândido Xavier, convidamos a termos mais conhecimento. Amai-vos eis o primeiro mandamento, mais instruídos também eis o segundo. É o Cristo que nos pediu. Então é imprescindível que, a cada dia que passa, construamos mais conhecimentos e expansão de consciência em nossas vidas. Mas convido também esses irmãos espirituais para que adquiriramos o autoconhecimento. Como foi dito anteriormente, reconheçamos as nossas mazelas do passado, trabalhemos e o futuro há de ser os esforços para que não reincidamos em missões futuras, o que nos cabe desenvolver e empreender agora em estado de vigília, na atual vestimenta carnal, na atual encarnação. E juntando esses dois itens, a prática do bem, a caridade, a fraternidade para com todos os seres aqui reinantes e em experiência terrestre. Santo Agostinho, que fez parte da falange do Espírito da Verdade, da codificação kardeciana, assinando inclusive o Prolegômenos, da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, desde 18 de abril de 1857, ele nos faz um convite, que vem ao encontro desse tema: cultiva a paz, item 65 do Vinha de Luz. Santo Agostinho, ele disse que quando estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele fazia ali uma avaliação de tudo o que aconteceu em seu dia. E nessa obra, o Livro dos Espíritos, achamos o complemento dessa resposta. Apenas vamos citar um trecho na resposta referente à questão 919, letra A. Ele disse aqui, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele questionava-se: antes de pegar no sono, alguém tem algo a se queixar sobre o que o fez? Ou vejamos o coletivo, deixei de fazer? Quantas coisas deixamos de fazer pelo que as pessoas esperam de nós? Os ditos espíritas, os ditos cristãos. Ora, Santo Agostinho, sendo cirúrgico em convidarmos para que abandonemos o homem velho e construamos o homem novo, a porta estreita. Será que ele estava falando isso apenas para ele ou para todos os seres em experiência carnal a posteriori? Não só no final do século XIX, mas até o final dos tempos, na consumação final de provas e expiações, que é o que nós estamos passando no nosso dia a dia. Então que fique esse convite de Santo Agostinho, que fique esse convite de Emmanuel, e vamos convidar a todos os queridos irmãos aqui presentes, que novamente agradecemos a presença nessa noite chuvosa. Não foi fácil chegarmos, mas é a porta estreita, é o caminho de Damasco que cada um de nós precisamos trilhar para que melhoremos, refinemos espiritualmente. Então, vou convidar em agradecimento a todos que estiverem, inclusive, também em suas residências pelas redes sociais, os que se sentirem à vontade, para que nesse feche passemos agora para a próxima etapa, que são as vibrações. E assim, mentalizemos, busquemos o universo e avaliemos o nosso querido planeta Terra com cores energéticas, transmutadoras e revigoradoras, para que essa psicosfera esteja mais tênue, que os lugares que estejam em desafios existenciais, de sofrimento, de dor, nas suas diversas situações possam ser amenizadas, que essas pessoas tenham esperança, que elas cultivem a paz em suas vidas e as que estejam ao seu redor. Mas que essas energias também estejam pontualmente chegando agora nos asilos dos orfanatos, nas casas de correção, nos hospitais, embaixo das pontes, para as pessoas que não têm um abrigo, enfim, todos que estejam em seus desafios reencarnatórios. Do plantio é livre e a colheita precisa ser obrigatória para que possa evoluir. Então que vivemos positivamente também esses queridos irmãos e irmãs, fazendo com que essas energias cheguem também às nossas residências, atingindo todos os nossos, e que todos possamos ter de hoje em diante dias melhores e esperanças de que podemos ser pessoas mais assertivas. Então assim, nessa gratidão a Deus, a Jesus e a Maria e aos nossos mentores individuais e a cúpula espiritual do caminho de Damasco, convido-os para que façamos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Um ótimo final de noite a todos os encarnados e desencarnados, como também aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.